Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. Você viu que a gente tá ficando chique, né, Neto? Não é? O Euclides Teixeira Neto é economista e professor universitário e toda segunda-feira fala aqui no Nova Manhã Araçatuba sobre investimentos e educação financeiro. Na coluna Economia Papo Reto de hoje, ele fala como a inflação corrói o poder de compra de 90% das populações. Primeiramente, Neto, muito obrigado por aceitar a minha sugestão para falar desse assunto, porque eu fico curioso em entender por que ela derruba a compra, o poder de compra, de 90% das profissões e 10% delas não. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia, JJ, Rodrigo. Não é? Bom dia a todos. O que ocorre é que a gente tem que ver o seguinte, a inflação ela tem aumentado muito nos últimos anos, né? Só que o salário de alguns grupos, ou então a renda de alguns grupos profissionais, acompanha e outros têm sido além, ou seja, tem aumentado além da inflação. Além da inflação. Exatamente. Uhum. E alguns abaixo da inflação. Se você tem um seu salário que aumenta dentro da inflação, você não está tendo, na verdade, nenhum ganho. Se está além da inflação, você está tendo um ganho. Se está abaixo, você já está perdendo, né? Então, muitos estudos demonstram que várias categorias profissionais perderam bastante rendimento, né? Ou seja, o poder de compra, nesses últimos anos, devido a um aumento bem abaixo do valor da inflação. Então, a inflação ela aumentou, vamos supor, como foi agora, 10%, só que o salário das pessoas teve um aumento acima de 5% ou de 10% também, só que nesse caso igualou ou então não deu em nada. Então, esse profissional chega no final do mês, o dinheiro que ele tem já não compra o que ele poderia comprar há um tempo atrás. E algumas categorias profissionais realmente tiveram esse tipo de... foram afetadas dessa forma, né? Assim, fica complicado citar quais seriam, porque depende muito do município, da região, das necessidades de cada uma, dos polos industriais de cada lugar. Pelo que eu vi aqui em uma pesquisa encomendada pela CNN, as duas mais impactadas foram motoristas de transportes coletivos e empregadas domésticas, aquelas que mais sofreram. Exatamente. Justamente duas das que têm remuneração mais baixas, né? Enfim, mas 10% são privilegiados, né? Não têm o poder de compra afetados, né? Então, geralmente são as pessoas assim, ou eles têm um sindicato forte, né? Tem um poder de negociação muito forte perante o empregador, no sentido dele chegar e barganhar de uma forma bem eficiente, ou simplesmente são profissionais nos quais os serviços deles são considerados serviços escassos, raros e muito bem remunerados, porque você não consegue uma colocação de outras pessoas em curto espaço de tempo. Então, essas pessoas elas são, vamos dizer, de raras no setor. Agora, existe também, no caso daquelas profissões que são mais abundantes e não tem poder de sindicato, não tem poder de barganha, o tipo de trabalho que é exercido é um trabalho que pode ser substituído por vários outros tipos de pessoas. São os trabalhos assim mais mecânicos, aqueles trabalhos mais mecânicos, quando digo assim, né, de repetição, né? São aqueles trabalhos que não exige muita qualificação. Então esses são os quais realmente, na maior parte do tempo, na maior parte da história humana, são aqueles que menos recebem remuneração. E são aqueles que, dependendo do grau de desenvolvimento do país, compõem um percentual bem grande, né, gigantesco da população. Então, nós vemos agora, nesse momento de, vamos chamar assim, né, de uberização do país, que esse tipo de segmento é o segmento que mais está aumentando, porque muitas pessoas qualificadas, elas também estão sendo jogadas para esse tipo de mercado, porque não está conseguindo colocação no mercado onde a exigência, né, continua sendo assim, alta, só que a demanda, né, a oferta, aliás, por esse tipo de trabalho é muito baixa. E sendo a oferta muito baixa, não tem como você dar emprego para todos, né? Porque assim, numa estagnação que está o país, sem aumento do PIB, você também não tem aumento de oferta de trabalho. E dessa forma, aumenta muito mais a quantidade de pessoas que recebem salários menores e pessoas assim que não estão qualificadas, e também dessa forma essas pessoas elas não conseguem ali um ganho salarial
devido a todos esses problemas econômicos que nós estamos passando. Né? A uberização, só traduzindo, é a precarização das relações trabalhistas, né? Então você precisa de trabalho, aceita o que te impõe, e você do outro lado, que não quer ter gastos e impostos e outros encargos trabalhistas, você explora ao máximo o trabalhador que não tem aí a opção de recusar o que você está oferecendo. É o neoliberalismo tomando conta. É sempre aquela história, né? Quanto mais desqualificado, ou seja, menos qualificado é o trabalho que a pessoa pode oferecer, maior quantidade de pessoas que estão oferecendo o mesmo tipo de trabalho. E a história é sempre aquela, você não pode, você não quer por esse salário, mas tem uma fila gigantesca aqui de pessoas que, né? Então, se a pessoa não estiver qualificada, não estiver preparada, ela pode ser substituída rapidamente. Então, sempre é importante as pessoas também buscarem formas, né, de se qualificarem ao longo do tempo, para, pelo menos, quando aparecer alguma oportunidade, a pessoa já esteja pronta, né? E aí a população de baixa renda, ela vai se reinventando, né? É criativo, o brasileiro é realmente criativo. Eu não lembro agora, gente, porque eu estava lavando louça e estava escutando, né? Então, o jornal mostrando que em São Paulo, Paraisópolis, né? Muitas coisas que chegavam do correio para o pessoal, para a favela de Paraisópolis, não chegava até as casas. Então, a própria comunidade ali se reuniu e montaram um esquema, né, tipo o correio deles ali interno, de entregar. E a empresa deles cresceu, né, de uma forma... E tanto que a própria galera começou a investir, colocar dinheiro, tipo ações, né, comprar ali internamente. Então, que você vê, eles estão se reunindo e gerou trabalho, né, para ir levar, para subir, até para outras favelas. Isso cresceu para outras favelas. Interessante que o brasileiro, né, ele, assim, eu já participei de algum tipo de conferência entre povos latino-americanos, né, tinha peruano, tinha venezuelano, equatoriano. Então, por exemplo, peruano, ele é um excelente comerciante. O equatoriano, ele é um excelente artesão. Cada um tem, né, um tipo de profissão ali, de formas dele ganhar dinheiro com muita facilidade, né? Mas todos eles foram unânimes em dizer que o brasileiro é aquele que consegue se adaptar, mais resiliente e aquele que tem maior criatividade e consegue resolver seus problemas sem utilizar grandes recursos, né? Então, é uma visão bem interessante que os estrangeiros latino-americanos eles têm aqui sobre nós brasileiros, né? E isso daí demonstra também que é algo que o brasileiro tem, que ele não para ali. Ele simplesmente olha e pensa, agora eu vou resolver esse problema. Ele resolve esse problema. Se ele tiver condições, ele vai sempre resolvendo os problemas. Só que quando chega no momento em que existe uma parede, né, ele tenta escalar essa parede até o momento que dá, mas nessa escalada alguns conseguem, outros não conseguem. Não, a maioria não. Voltando a falar aí sobre a inflação, é bom que a gente sempre lembre, a inflação ela não é apenas um número, ela derruba o seu poder de compra. Exato. Então isso a gente sente na prática. Com a inflação hoje aí para mais de 12% a previsão para o ano, você vai no supermercado com os mesmos R$100 que você ia há 5, há 3, há 2 anos, você levava uma quantidade de mercadorias. Você enchia o carrinho ou deixava o carrinho pela metade. Hoje você vai, não consegue. Você leva uma sacolinha, 2 sacolinhas e olhe lá. E isso é o que faz a inflação. Ela derruba o seu poder de compra, portanto, de consumo, e aí você ou trabalha mais ou faz ajustes no seu orçamento doméstico para comprar outras mercadorias de outras marcas ou não comprar para conseguir sobreviver. Exatamente. Então, a forma mais nítida que a gente tem observado é o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, que aumentaram muito mesmo. E a gente sabe que R$100 hoje, praticamente, ele não é nada, praticamente. Né? Eu posso dizer assim que não é nada, porque se uma pessoa com R$100 vai ao supermercado, não é nada. Você não consegue fazer uma compra para uma semana. Então, o brasileiro agora ele não está se alimentando, ele está simplesmente comprando o arroz, o feijão para encher a barriga. Sobrevivência. Sobrevivência. Não tem mais essa... eu vou comprar uma salada, frutas, legumes e tal, porque está muito caro. Então, você não consegue utilizar o seu dinheiro da melhor forma possível para se alimentar. Simplesmente você está enchendo a barriga. E o problema com isso que nós teremos futuramente é provavelmente um grupo de pessoas daqui a uns anos com problemas de anemia e vários outros problemas que podem surgir devido à má alimentação do brasileiro. Vale lembrar que está começando hoje lá o Davos. Davos, né? Começa hoje.
reunindo as economias mundiais, e já tem um dado muito interessante que foi disponibilizado lá, que as 10 pessoas mais ricas do mundo ganham mais do que 40% da população mundial. É isso o que a economia acaba causando quando você não tem algo que a regule e não há uma, eu não direi boa vontade, nem consciência, porque pedir isso para o mercado seria demais, mas é essa situação de pós-modernidade que a gente vive. 10%, aliás, as 10 pessoas mais ricas do mundo têm nas mãos mais posse do que 40% da população mundial. Neto, gostaria aí de deixar uma sugestão para as próximas semanas. Fique à vontade, não quero te apertar sem abraçar, mas assim, gostaria de falar na responsabilidade ou não do governo sobre o atual momento econômico, porque a gente ouve sempre as pessoas dizendo, olha, mas veio a Covid, depois veio a guerra, era possível fazer algo diferente ou não? Vamos comparar com outras economias similares? Gostaria então de deixar como sugestão para alguma outra segunda-feira próxima, tá bom? Claro, Marcelo, tranquilo. Perfeito. Neto, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Neto.